Olá, candidato e candidata, estamos aqui então no nosso módulo 48, ainda naquela nossa série falando de conhecimento e mais precisamente de como você pode administrar, fazer a gestão do seu conhecimento. Então veja bem, todo conhecimento, vamos fazer assim uma retomada, todo conhecimento precisa ser aplicado, precisa ser útil a você. Se ele não é útil, não é aplicável, ele passa a ser desinteressante. Você que está às voltas com tantas disciplinas, com um método de estudo, com uma forma toda presente na sua vida, o próprio local de estudo, está envolvido, né, nessa esfera. E nesse momento você tem o conhecimento como um todo, não é? E tem as partes desse conhecimento. Nós podemos pensar, vou te dar um exemplo, o próprio direito. O direito em si é uma ciência, a sociologia, a psicologia, não é? A administração. No entanto, existem as partes, ou seja, os fragmentos dessa ciência, os fragmentos teóricos, inclusive. Então, nós podemos, se vamos falar em direito, falamos só de direito penal, seria uma especialidade. Isso seria uma parte do todo, não é isso? Se nós vamos falar de psicologia e falamos de psicanálise, ela é uma parte da ciência psicologia. Mas a psicologia em si, ela abrangeria, não é, todo um conhecimento voltado para esse estudo da psique humana, não é? Então vamos pensar assim, o conhecimento visto em seu todo e em suas partes. O que isso representa para você que está administrando sempre conhecimentos muito vastos e numa proporção de ir fragmentando o seu estudo, estudando, por exemplo, disciplinas, 2, 3 disciplinas por dia, não é? Então você estaria fragmentando, estudando em partes para compor um todo, não é isso? Então vamos entender que essa fragmentação, ela se tornou necessária. É uma cultura que nós temos da própria educação. Então, a especialidade, ela surgiu como uma forma de nós termos um domínio, né, deste estudo, deste conhecimento. Existem até o expert, o expertise em determinado assunto, que é aquele que se dedicou a um recorte, não é? A um aspecto, por exemplo, de um determinado estudo, ciência e tudo mais. Mas isso só resolveria no cômputo geral quando nós pensamos num candidato bem preparado, num candidato que sabe fazer essa gestão no sentido de articular o seu estudo, de dialogar entre uma disciplina e outra. É isso que você tem que pensar. Porque na medida em que você fragmenta o seu estudo, que é uma herança que nós temos, é uma cultura, nós viemos das escolas assim, a nossa faculdade foi assim, e agora que você estuda para concurso, estuda para OAB, você tem que fragmentar o seu estudo, mas de toda maneira você está compondo uma árvore do conhecimento. Então vamos entender que o seu cérebro possa ter assim uma formação em árvore. O que isso representa? A folha é uma parte, a árvore em si é o todo. A cada momento em que você vai dominando o seu estudo, o seu conhecimento, você vai compondo essa árvore, você vai abrindo esses braços, né, os galhos da árvore e compondo. De que maneira você vai articular o seu conhecimento, ou seja, fazer com que as disciplinas dialoguem e você passe a ter um pensar, não é? Naquela área, naquele âmbito em que você se dedica, que seja global, que seja a criação de uma mente, de um pensamento que esteja apropriado para responder questões de toda a ordem, para se ver em situações práticas dos quais você possa pensar e encontrar uma solução. Porque veja bem, quando você tem um caso prático, quando você tem uma situação a vivenciar, então todo aquele que está se formando
na sua carreira profissional, ele nunca sabe que situação ele vai viver. Assim como nós não sabemos que questão irá cair na prova. Ainda que nós possamos analisar a banca, ver as tendências daqueles profissionais que formaram, que construíram essa prova, não é? Que pensaram essa prova, há que se pensar nisso. Eu posso conhecer as influências das pessoas que pensaram a prova, mas nesse momento de dialogar com a prova, você também vai desenvolver um pensar que é um pensar global, ou seja, você tem uma base, você tem uma formação, você tem um conhecimento. E fazer a gestão dele é colocar todas essas partes em comunicação, ou seja, elas vão dialogar rapidamente, fazendo você pensar, criar um ordenamento, criar um direcionamento do seu raciocínio. É o que faz você concluir, por exemplo, numa questão, qual seria a questão mais apropriada, mais correta. O que é interessante é que essa fragmentação, esse costume que nós temos da própria hiperespecialização das coisas, fez com que a gente tivesse uma inabilidade de promover essa articulação mental, essa interlocução que é necessária. Então, nós temos que, muitas vezes, ao estudar, não é? Nós estudamos como um estudo estanque, não é? É aquilo que está no livro, na apostila, é aquilo que eu ouço enquanto mensagem, mas eu preciso estar atento ao que está sendo movimentado, provocado, inclusive, as provocações que vão ocorrendo na minha mente, no meu cérebro, junto, inclusive, com conhecimentos anteriores. Então, faça uma ideia de que cada vez que você se expõe a uma matéria, você estaria trazendo para si um novo repertório que vai compor algo que já existe, que é todo o conhecimento, toda essa estrutura, essa base que você já possui. Então, quando você lida com o conhecimento enquanto especialidade, enquanto parte, você pode dimensionar, eu estudei este tópico, não é? Então, chega um momento, você tem uma necessidade de preencher o edital, os tópicos do edital. Então, você vai buscando estudar, não é? Nesses tópicos. Então, você preenche aquele assunto, aquela parte. Porém, você tem uma estrutura de árvore do conhecimento, como eu falava, que vai acabar dialogando com o seu bom senso, com a sua experiência profissional, caso você tenha, não é? Com a forma com que você interpreta aquela questão. Tudo isso vai estar em jogo também. Um outro aspecto, a qualidade da resposta, a sensação de incompleto, ela vem, né? Essa sensação aqui de incompleto é muito presente em candidatos, não é? Quando eles se dispõem a estudar as matérias, como eu dizia, e ele sente que falta alguma coisa. Esse falta alguma coisa é a falta de desenvolver uma linha de entendimento associada com o conhecimento anterior. Então, muitas vezes, o candidato não sabe fazer aquilo que nós profissionais chamamos assim de transpor o seu conhecimento. Você faz a transposição do conhecimento para uma outra área de entendimento. Então, o fato de você ser um engenheiro, você ter estudado administração, você vai transpor conhecimentos da gestão, por exemplo, aplicáveis na psicologia. A mesma coisa, conhecimentos da psicologia que são transpostos na área do direito e surge a psicologia jurídica, não é isso? Então, veja bem, muitas vezes nós temos elementos da sociologia dialogando com a psicologia. Então, se eu vou entender um caso, por exemplo, se eu não enxergar esse indivíduo também enquanto um ser social, eu estaria conduzindo um processo, um trabalho que ficaria manco. A mesma coisa vai acontecer quando nós vamos lidar com o conhecimento e ele ficaria manco no sentido de faltar, no sentido de não ficar completo.
Então, aqui eu trouxe para vocês, né, esse conhecimento que é visto em partes e como todo, esse fragmentado, ele é muito específico, ele é contextual. Ele é importante? Evidente que ele é importante. Ele é o conhecimento técnico. Em contrapartida, nós temos também esse conhecimento que eu estou chamando de articulado, esse conhecimento que dialoga e que tem interlocução com os outros saberes que você tem, não é? Então, ele é abrangente, não é? Então, ele tende a globalizar o raciocínio, promover o entendimento, promover aquilo que a gente chama de compreensão. Então, quando o conhecimento ele é articulado, ele abrange uma extensão maior e promove a compreensão daquele estudo. Você não só estudou, como você compreendeu. É uma outra etapa daqueles candidatos que vão ficando maduros no seu saber. Então, veja bem, você pode declarar, puxa, mas eu estudo há 1 ano e meio, há 2 anos, e ainda não estar maduro neste sentido pedagógico de uma didática aplicada ao seu conhecimento. Então, o conhecimento abrangente, ele também te conduz na vida, ele te conduz proporcionando as suas escolhas. Quando você está diante de uma prova, você está sendo chamado para um conhecimento de contexto, é específico, ele é técnico. No entanto, você, enquanto um candidato que precisa se preparar emocionalmente para esse desafio, não é? Você tem também como articular as suas condições. Por exemplo, as condições emocionais, as condições psicológicas do candidato, seja antes da prova na sua preparação, seja no dia da prova e seja pós-prova, a fim de qual será a repercussão dos resultados que ele irá colher, não é? Então, ele também não pode fazer uma avaliação pós-prova somente da pontuação. Ele estaria sendo muito parte nesse sentido. A avaliação de um candidato pós-prova, ela não é só também pelo score, né? Pela nota de corte, o quanto ele ficou distante ou se ele atingiu a nota de corte. A excelência do candidato, ela vem com esta maturidade quando ele passa a compreender aquilo que ele estuda, quando ele passa a desenvolver recursos que lhe agradam mais quando ele está diante de matérias, por exemplo, como lei seca, né? Lei seca, nós sabemos, há que se memorizar, mas é preciso compreender a lei, ter o entendimento, para que fique mais fácil, inclusive, não é? Você poder articular o seu conhecimento com as situações aplicáveis para aquela lei. Não é? Então, veja bem, quando você estuda jurisprudências, você compreende, você entende que haveriam outras saídas, outras alternativas de condução, de encaminhamento, de direcionamento. Em qualquer área do conhecimento, seja na administração, seja na pedagogia, na educação, na psicologia, nas áreas fiscais, a mesma coisa ocorre, né? Você vai estar lidando sempre com algo muito específico, muito pontual, mas porém algo que também fala de uma realidade maior. Então, ou seja, não pense você que a sua visão tenha que ser sempre restrita. A sua visão precisa ser pontual, sim, mas uma visão ampla. O candidato precisa trabalhar nas 2 dimensões para que ele possa fazer a compreensão do seu conhecimento. Então, até breve e nós seguiremos aí. Lembre-se sempre que estar bem preparado emocionalmente exige de você equilíbrio e promove excelência. Excelência pessoal, excelência profissional. De nada adiantaria você promover, desenvolver-se profissionalmente se não for uma melhor pessoa. Até lá, até mais.